Seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí, estavam sentindo minha falta? Acabei não gravando o vídeo na sexta, segunda e terça, né? Por sexta eu já estava cansado de descansar, né? Porque a viagem mais você cansa do que você descansa. E aí, segunda e terça também, falei, vamos gravar quando chegar em casa, no nosso estúdio. E ainda tô sem óculos, que meu óculos quebrou. Tava com saudade dos meus gatos, inclusive eles estão fazendo barulho ali no chão ali, ó, tem dois ali brigando ali. E estamos de volta aqui, sentiram a nossa falta, né? Agora vamos com tudo. Agora daqui pro final do ano sem parar metralhando vídeo aí, eu tô devendo 4 vídeos, então eu vou pagar esses 4 vídeos. Guarda aí na conta, a meta é um por semana. É um... Oi? Não, teve o dia que nós não gravamos lá, a segunda. Tô devendo 4 vídeos a mais, eu tenho que gravar em algum final de semana aí para pagar essa conta. Que número de vídeo nós estamos aí, produção? Ixi, ela perdeu as contas, já ela vai ver ali o número de vídeo. E o vídeo de hoje nós vamos reagir a um mini documentário onde fala do poder de crescimento das redes regionais. 260. Oi? Esse aqui é o vídeo 260. Tem noção que eu gravei desde do ano passado 260 vídeos para o YouTube? Cara, e é sensacional isso. Eu gosto demais disso aqui. De estar aqui gravando. Então, bora, produção. É o seguinte, o vídeo de hoje vai falar do crescimento dos regionais. E eu acredito muito nesse crescimento dos regionais, eu vou explicar o porquê. Vamos reagir a esse vídeo, esse mini documentário aí. Lembrando que tá chegando o nosso evento presencial e, cara, tá fantástico. As vendas, os nossos clientes da nossa agência, eu sei que a nossa agência tem acesso gratuito, tem que procurar a nossa equipe, não esquece de procurar a nossa equipe e dar os nomes, senão você vai ficar sem lugar. Cada cliente nosso tem acesso a 2 cadeiras, sem contar que vende ingresso todo dia vende ingresso, porque o pessoal sabe do que nós vamos entregar. O cara que passou a fazer vídeo todo dia, 260 vídeos, imagine como vai ser o grande evento presencial, com 3 dias, visita técnicas e por aí vai. Então tem o link do WhatsApp aqui, é só você chamar. Lembrando que nós temos nossa agência de marketing e vendas especializada em supermercados. Graças a Deus, não para de entrar empresa na nossa agência, tem sido um sucesso e nós podemos te ajudar a crescer também em 2026. É só chamar no link do WhatsApp. E nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, se você quer pagar menos imposto de forma legal. Super indico, da minha confiança, pessoal de Uberlândia, pessoal sério, mineiros, honesto, correto, é só chamar. Então, bora para o vídeo, vamos ver o que nós podemos aprender com esse vídeo aí, sobre os crescimentos das redes regionais pelo Brasil. Vamos lá, coloca aí, produção. Não esqueça, antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho e bora produzir. Eu tenho um monte de... Já separei aqui, produção. Deve ter uns 5, 6 vídeos para gravar aqui, porque eu fiquei um tempo sem gravar, então você acumula material. Então tem dificuldade de mão de obra de novo, porque saiu notícia. Tem o caso do Dia, o Dia já assumiu o prejuízo de 166 milhões do caso do Banco Master, tem esse vídeo. Tem o caso do Açaí, que registrou um lucro 26% menor no 4º trimestre, cara, 26% menor, mesmo abrindo 10 lojas em 2025. Os caras abriu 10 lojas e o lucro caiu 26, 27%. E isso mostra que o atacarejo está andando de lado cada vez mais. Como é que os caras abrem 10 lojas e o lucro registra um lucro menor, comparando ao ano anterior? Então o açaí tem andado de lado. Deixa eu ver, entre outros vídeos aí, já separei ali uns 4, 5 vídeos que nós vamos soltando aqui no decorrer da semana. Muito material bom para nós trazermos aqui para vocês. Vamos aí, vamos para o vídeo de hoje então, produção. No interior do Brasil existe um ditado famoso: o olho do dono é o que engorda o gado. Por décadas, no varejo brasileiro, o problema era que o dono falava francês, espanhol ou inglês. Tentava gerir gôndolas direto de escritórios em Paris, Santiago ou Chicago. E o resultado? O gado emagreceu. As margens... Quer ver? Ali estava São Alto do Walmart, o americano. O Bretas foi comprado pelo Cencosud chileno. O Pão de Açúcar virou do Casino francês. E o Carrefour francês. Eram as maiores redes. Inclusive, o mercado do Brasil é tão pulverizado que apenas 19% do faturamento geral do Brasil está em poucas redes. Isso é único no mundo, tá? Geralmente no mundo tem redes que dominam 80% do faturamento de supermercados. O Brasil
Só 19% está dentro de um grupo grande de faturamento. O resto é tudo espalhado. O faturamento do Brasil é todo espalhado de supermercado. Pode continuar, produção. Sumiram e os gigantes globais começaram a bater em retirada. Hoje, impressionantes 9% do PIB brasileiro giram dentro dos 9%. corredores de supermercados. Em 2025, o comando voltou para quem conhece o cheiro do estoque. Em silêncio, famílias regionais saíram de seus redutos, montaram verdadeiros exércitos logísticos e partiram para o ataque. Os supermercados BH do Pedrinho assinou um cheque de 700 e... Inclusive, uma pena no BH, teve... Um dos CDs do BH pegou fogo essa semana que passou, prejuízo de 150 milhões de reais. Até então. Espero que eles tenham um seguro. Se tiver um seguro, o seguro vai levar um nabo desse tamanho. Né? Mas até então o prejuízo é de mais de 150 milhões de reais. Pode continuar. 16 milhões para comprar o Bretas. O Grupo Mateus engoliu o Novo Atacarejo para faturar 36,4 bilhões e virar o rei do Nordeste. E no Sul, o Grupo Mufato tomou as lojas do Macro em São Paulo e montou uma posição de 10% no Açaí. Enquanto isso, os irmãos Koch investiram 500 milhões para colocar sua rede catarinense no mapa das 10 maiores potências do país. Mas o movimento que melhor define essa nova era veio de Governador Valadares. Os Coelho Diniz assumiram 24,6% do grupo Pão de Açúcar, tornando-se os controladores de um ícone que parecia intocável. Para entender a ascensão das redes regionais, precisamos olhar para o fracasso das globais. Durante décadas, o Brasil foi o laboratório de gigantes como Walmart, Cencosud, Cassino e Macro. Mas a lógica de processos rígidos e decisões tomadas a quilômetros de distância não sobreviveu à volatilidade brasileira. O caso do Walmart é o exemplo mais didático dessa desconexão. A maior varejista do mundo entrou no Brasil em 1995 com a promessa de replicar seu modelo de preços baixos todo dia, mas nunca conseguiu entender o hábito do consumidor local, como o corte da carne ou a negociação com fornecedores regionais. E após anos de prejuízos, a gigante americana jogou a toalha em 2018, vendendo 80% de sua operação para o fundo Advent, que rebatizou a rede como Grupo Big antes de vendê-la definitivamente para o Carrefour no ano de 2022. O Macro, pioneiro do atacarejo no país, seguiu um caminho parecido. A rede holandesa demorou a reagir à ascensão meteórica de Açaí e Atacadão e perdeu competitividade. O desfecho foi uma retirada em etapas. O macro é um dos casos mais burros da história do supermercado, do varejo alimentício brasileiro. Porque o Macro, ele existe antes mesmo do Atacadão. O Macro era o cara de atacado no Brasil. Mas naquela época que os atacados vendia somente em atacado para a PJ, que tinha que ter o cartãozinho do Macro, só vendia para quem tinha cadastro. E aí eles demoraram a entender e abrir as portas para o consumidor final. Que aí o Atacadão entendeu rápido, o Açaí chegou depois com essa nova visão, e o Macro, que existia há tempos, quando foi fazer esse movimento, era tarde. Porque o Atacadão, o Açaí já tinha mordido tudo. Pensa, você já era um atacado, era só se virar atacarejo. É só abrir para o consumidor final. Não. Aqui só compra no CNPJ, tem que ter cadastro pessoa jurídica. Cara, vai ser burra assim, velho. Vai ser burra assim. Eles eram os primeiros, os pioneiros de atacado no Brasil. O Atacadão ainda veio depois. Como que você perde o time assim, cara? Que diretoria incompetente, você não saber enxergar tendência. O que eu mais falo aqui, o que eu mais gosto é de olhar para o futuro, olhar para a tendência. O que vai ser esse segmento nosso daqui 5, 10 anos? Qual é o futuro do nosso segmento? Por isso que eu dito muita tendência. Eu já falei do autosserviço, vai ser uma tendência, porque vai acabar a mão de obra. A mão de obra você vai piorar. Eu falo do autosserviço, negócio dentro do negócio. A granel, nós implantamos em mais de 1000 lojas. Hoje, um monte de rede grande tem a granel. Pizzaria dentro do supermercado, hoje um monte de rede tem pizzaria. Suplementação, eu pus em 2019. Estão colocando tudo hoje. Cara, delivery também vai crescer. É o que eu falo há muito tempo. Marketing digital, fui um dos primeiros a fazer tráfego pago em supermercado, lá em 2018. Levar clientes para uma carteira de cliente no WhatsApp, fui um dos primeiros também, lá em 2019. Eu gosto de enxergar a tendência, como o Macro não enxergou essa tendência.
E o Carrefour, ainda bem que ele acordou, porque se o Carrefour não tivesse acordado, já tinha sido banido no Brasil. Se eles não tivessem comprado atacadão e investido no modelo de negócio de atacarejo, o Carrefour tinha ido embora já há muito tempo, porque as bandeiras de hiper não pagam conta. Né? Continua aí, produção. Vendeu 30 lojas para o Carrefour em 2020 e em 2023 negociou suas últimas 16 unidades em São Paulo com o Grupo Mufato, sacramentando assim sua saída definitiva do Brasil. Já o bilionário chileno Horst Paulmann, dono da Cencosud, admitiu publicamente em 2015 que não é fácil entender o Brasil. Seu maior erro foi a compra da rede mineira. O Cencosud é outro. Eu nunca vi uma loja do Cencosud bombar. Tudo que eles compram, o navio naufraga. O Bretas eles compraram, cara, o Giga já não tem os mesmos resultados de quando estava com a família Nassar, não tem mais o mesmo resultado, que é os donos do Mambo, né? Não tem. Olha o tanto de bandeira ali que o Cencosud comprou. O G Barbosa, inclusive eu passei na porta essa semana, lá em Maceió. Eu sempre achei ruim. Enfim, olha o tanto de bandeira aí que o Cencosud comprou. Nada que o Cencosud compra vai para frente. Então, eu não sei que esses caras ficam gastando dinheiro aqui no Brasil, né? Ó, diz ali que o patrimônio dele é 5,5 bilhões de dólares. Mas aqui no Brasil ele rasga dinheiro, né? Continua aí, produção. Bretas em 2010. Na época, o Bretas era o líder absoluto em Minas Gerais, mas sob gestão chilena, perdeu o mercado de forma drástica. E em 2025, Cencosud vendeu a operação de Minas para o supermercado BH por um valor 47% menor do que o que havia pago até rasgar dinheiro. Mas o capítulo mais dramático foi o do GPA, o famoso grupo Pão de Açúcar. Sob o controle do francês Cassino, a outrora joia da coroa de Abílio Diniz entrou em uma espiral de dívidas. E para tentar salvar a matriz na França, o Cassino iniciou um processo de desmonte do GPA, vendendo suas joias mais valiosas, como a rede Atacarejo Açaí e as lojas do Extra Hiper. O ato final dessa transição de poder ocorreu entre agosto e setembro de 2025, quando a família Coelho Diniz, de governador Valadares, comprou a participação dos franceses e se tornou assim os maiores acionistas da companhia. No vácuo dessas gigantes, as redes regionais aplicaram a estratégia do comer pelas beiradas. Elas não tinham um custo administrativo das multinacionais, mas tinham o olho do dono. Há 10 anos, as grandes redes respondiam por 80% das vendas no Brasil. E hoje, esse cenário virou. Cerca de 50% do mercado está na mão das redes regionais e super regionais, que adaptam estoque, preço e logística para a realidade de cada bairro. Algo que nunca nenhuma sede em Paris ou Chicago conseguiu replicar. E se essa retomada tem um rosto, é o de Pedro Lourenço, o Pedrinho. A história dele é o puro suco do varejo raiz. Um ex-carregador de compras que passou 22 anos aprendendo a lógica do chão de loja, até que em 1996 decidiu apostar tudo o que tinha. E aos 40 anos ele abriu uma pequena mercearia em Santa Luzia, Minas Gerais. Deu início assim ao que se tornou a quarta maior rede de supermercados do Brasil. Pedrinho dominou as classes C. O que eu acho mais fantástico da história do Pedrinho é que a primeira loja ele abriu com 40 anos. Você tem noção? Eu tenho 39, vou fazer 40 agora em junho. O cara abriu o primeiro supermercado com 40 anos, velho. E olha a potência que esses caras é. Olha isso. Né? Continua aí, produção. P&D, uma operação de custo fixo reduzido. Os números dessa estratégia são brutais. O faturamento saltou de 1,5 bilhão de reais em 2010 para impressionantes 21 bilhões em 2024. Hoje, a escala da rede também impressiona, com mais de 400 lojas operando em 109 cidades mineiras e no Espírito Santo. Mas a verdadeira eficiência do BH está na independência. Pedrinho montou um exército logístico com 463 caminhões e 96 veículos de suporte para não depender de terceiros. Além disso, ele fugiu da dependência das grandes indústrias com sua marca própria. E hoje são mais de 160 produtos com o selo BH. Já abocanham 8% do faturamento total e garantem uma rentabilidade que os concorrentes perdem na guerra de preços. E o cheque mate veio em fevereiro. Cara, isso aqui que esse cara falou é tudo, tá? Isso aqui é 8% do faturamento do BH é marca própria. E eu sempre falei do BH aqui com marca própria. Eu falo sempre do BH e falo do Public. É que o BH nem se compara com o Public, né? O BH é gigantesco. E a questão logística, velho. Então, o que acontece? Por que a rede internacional e nacional não consegue competir? Por questão logística. Os regionais, eles vão abrindo lojas próximas ali, ó, Eles não inventam a roda de querer abrir de forma nacionalmente.
Você não vê o Grupo Mateus pensando em abrir unidade no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Por quê? Porque vai dar trabalho logístico pra caramba. Mesma coisa que o Pedrinho, ele está na sua grande maioria em Minas e ali no Espírito Santo. Então, a potência das redes regionais é a capacidade logística, que é o grande mal das redes nacionais e internacionais, que é logística também. Então, os caras vão abrindo loja, né? Quem já jogou War aqui? Você já jogou War? Você vai dominando o território ali, ó. Domina a América do Sul, daqui a pouco domina a América do Norte, e você vai dominando por território próximo. Você não vai inventar a roda de querer ir do outro lado do mundo. Por quê? Por questão logística. Logística. Então tem a questão logística, tem a questão de compras comercial, e tem, porque você vai negociando com os fornecedores regionais, você vai ter mais volume dos fornecedores regionais. Mais volume, entendeu? E é diferente do nacional. Então, ou seja, você vai chegar aqui, exemplo, tá? Aqui em São Paulo capital. O arroz líder é o Camil. O café líder é o Pilão. Mas são marcas regionais. Você vai chegar lá no Sul, não tem nenhuma dessas duas marcas. Você vai chegar lá em Manaus, não tem nenhuma dessas duas marcas. Então, ou seja, quando eu falo de regionalidade, as redes regionais vão ter um volume muito bom em Camil, muito bom em Pilão, que as nacionais talvez não tenham esse volume. E aí você vai ficando muito bom com as marcas regionais, que é a marca que a população local gosta. Então a parte comercial de compras conta muito também com o crescimento da regionalidade, né? Pode passar aí, produção. Fevereiro de 2025. Quando o Pedrinho assinou um cheque de 716 milhões para comprar as 54 lojas do Bretas em Minas, eliminando de vez a concorrência estrangeira aqui no estado. Com uma fortuna de 7,5 bilhões, ele fechou o ciclo de poder ao comprar 90% da SAF do Cruzeiro por 600 milhões de reais. Se o Pedrinho dominou Minas, o título de maior fenômeno do varejo fora do eixo sul-sudeste pertence a Wilson Mateus. E a história dele parece saída de um verdadeiro roteiro de cinema. O ex-engraxate torneiro mecânico que tentou a sorte no garimpo de Serra Pelada antes de abrir uma mercearia de apenas 50 metros quadrados em Balsas, no interior do Maranhão, em 1986. O Grupo Mateus cresceu colonizando territórios. Enquanto o Carrefour e o GPA hesitavam em entrar no interior profundo do Maranhão, Pará e Piauí por causa da infraestrutura precária, Wilson Mateus construiu a sua própria malha logística. Ele entendeu cedo que nessas regiões o segredo do varejo não é só vender o produto, é também fazer ele chegar. Hoje o grupo opera uma estrutura de 19 centros de distribuição que alimentam um ecossistema que vai do supermercado de bairro ao atacarejo, passando até por lojas de eletrodomésticos. Os números dessa expansão são monumentais. O Mateus é atualmente a terceira maior rede de supermercados do Brasil, com um faturamento que atingiu impressionantes 36,4 bilhões em 2024. E o grande divisor de águas foi o IPO em 2020, quando a empresa captou 4,6 bilhões que foram o combustível necessário para inaugurar mais de 100 lojas em apenas 3 anos. E hoje, o grupo cobre todos os estados do Nordeste, além do Pará. Em 2025, a varejista selou o domínio regional ao assumir 51% do novo atacarejo, uma fusão que abriu de vez as portas de Pernambuco e Paraíba, integrando mais 30 lojas ao seu império de uma vez só. Mas a verdadeira mina de ouro do Mateus está na sua capacidade de ser tudo para todos. Com o formato mix atacarejo, Wilson Mateus consegue atender desde a dona de casa até o pequeno comerciante de bairro, que antes dele dependia de atravessadores caros. Com uma operação que já se aproxima das 300 lojas, emprega mais de 40 mil pessoas, o ex-garimpeiro comanda um império avaliado em 15 bilhões e acumula uma fortuna pessoal de 10 bilhões. No Paraná, o Grupo Mufato já é a sexta maior rede de supermercados do país, com uma receita de 17,4 bilhões. Sob o comando dos irmãos Everton e Anderson Mufato, a rede de Cascavel decidiu que o Sul era pouco e partiu para a conquista do coração econômico do Brasil. A estratégia de expansão foi cirúrgica. Enquanto a gigante holandesa Makro admitiu fracasso e batia em retirada, os Mufato executaram uma invasão pesada em São Paulo. Eles compraram 16 lojas da multinacional por cerca de 1 bilhão de reais, convertendo-as em tempo recorde para a bandeira Max atacadista. Mas o movimento que realmente pegou todo mundo de surpresa aconteceu em novembro do ano passado, através
Através do fundo Snapper Rocks, os Mufato montaram uma posição de 10% nas ações do açaí. Por que um grupo que nasceu no interior do Paraná compraria uma fatia tão relevante de uma gigante nacional avaliada em 13 bilhões de reais? A resposta é expertise operacional. Os Mufato identificaram que o mercado estava subvalorizando o ativo e compraram ações descontadas de um concorrente direto. E com uma alavancagem baixa e uma obsessão pela verticalização, que vai de postos de combustível a uma rede própria de televisão, o Mufato se tornou um ecossistema. E hoje, o grupo já envolve a terceira geração na gestão de suas 116 lojas, mostrando que a continuidade é o seu maior ativo. Os Mufato provaram que com caixa forte e conhecimento de chão de loja, você não precisa apenas competir com os gigantes da bolsa. Você pode simplesmente se tornar dono deles. Em Santa Catarina, a história é de superação familiar. O grupo Koch foi fundado por 5 irmãos que trabalhavam como feirantes nos anos 80. Hoje, eles se tornaram a 10ª maior rede do Brasil e líderes absolutos nesse estado. O salto de valor do grupo é exponencial. Em 2012, o Koch faturava apenas 288 milhões de reais. 12 anos depois, o grupo fechou 2024 com um faturamento brutal de 10,3 bilhões, crescimento de mais de 3.400% no período. Esse desempenho colocou a família Koch no Olimpo do varejo, superando gigantes históricos como Angeloni e Yassi. O grande pulo do gato foi a criação do Comprão. Em 2016, eles identificaram que Santa Catarina tinha uma demanda reprimida por atacarejos com agilidade de bairro. Acertou o time. O grupo executou uma expansão avassaladora, investindo mais de 150 milhões apenas na última onda de inaugurações no sul do estado. Mas a verdadeira mina de ouro está na margem. Ao contrário de outros regionais, os Koch abraçaram o modelo Omnichannel e a tecnologia, mantendo assim a operação de baixo endividamento e alta rentabilidade. Hoje, o grupo opera 91 lojas, conta com uma força de trabalho de 10 mil colaboradores e é o líder absoluto em Santa Catarina, ultrapassando nomes tradicionais como Yassi e Angeloni. Mas o movimento que melhor define essa nova era do varejo brasileiro é uma ironia do destino. Em 2013, a Abílio Diniz perdeu o controle do Pão de Açúcar. Em 2025, uma outra família Diniz, sem nenhuma relação com ele, acaba de tomá-lo de volta. A ascensão dos Coelho Diniz é uma aula de como construir um império no silêncio das montanhas de Minas. O grupo fatura 3 bilhões por ano com apenas 22 supermercados no interior do estado. Eles transformaram seu território em uma verdadeira máquina de gerar caixa. Com esse dinheiro, eles diversificaram, construíram um império discreto em agronegócio, logística e mercado imobiliário, muito longe dos grandes centros. A notícia que chacoalhou o mercado é que a família se tornou a maior acionista do grupo Pão de Açúcar. Eles compraram 24,6% da empresa, superaram os antigos controladores franceses e conquistaram 5 das 9 cadeiras do conselho. Mas por que comprar um gigante que fatura 18 bilhões, mas que vinha sendo considerado ineficiente e problemático pelo mercado? A resposta é oportunidade. Os controladores franceses do cassino estavam quebrados e precisavam vender ativos a qualquer preço. O GPA estava barato. Os Coelho Diniz viram uma oportunidade de turnaround. Eles acreditam que podem consertar o GPA porque são especialistas em gerar caixa e cortar custos. Com uma média de faturamento por loja de 136 milhões, uma das maiores do país, eles olham para o gigante nacional e veem uma montanha de gordura para queimar. O novo chairman, André Diniz, chegou com uma missão resumida pelo mercado como: apertem os cintos. A ordem é intensificar a venda de ativos não estratégicos e acelerar o corte das despesas. A família que começou em um armazém em Governador Valadares agora dita as regras do varejo nacional. Eles não compraram o GPA por holofotes. Eles compraram porque são os únicos que sabem como fazer essa máquina lucrar de verdade. E o que estamos assistindo é uma possível mudança de paradigma. O modelo das grandes holds e fundos de private equity está perdendo para o modelo das famílias empresariais. E por quê? Porque no varejo alimentar, a margem de centavos. E quem conhece o balcão sabe que cada centavo economizado na logística ou na negociação com o fornecedor é o que paga a próxima loja. Mas eu quero saber de você. Você acha que essas famílias vão conseguir manter esse crescimento ou vão acabar cometendo o mesmo erro das multinacionais ao tentarem ficar gigantes demais? Comenta aqui abaixo a sua visão. Baita vídeo, parabéns. E, gente, isso aí acontece para dentro dos interiores profundos do Brasil. Você conhece muito mais o seu cliente, você é supermercadista de bairro, do que uma rede grande que chega aí. Então você domina o cliente, o gosto do cliente, o comportamento do consumidor. Então quando chega uma rede de fora, ela tem que ser muito boa para ganhar um espaço. Quando eu estava no Seta, nós abrimos 50 lojas
para nós era um grande desafio enfrentar não as redes grandes como Açaí e Atacadão. Não era desafio enfrentar os grandes. Desafio sempre foi enfrentar os regionais. Aquela loja que está lá há 20 anos, 30 anos. Se aquele cara fizer um bom trabalho, dificilmente ele perde mercado. Porque o cliente já confia naquele cara, o cliente está comprando há 30 anos ali, o cliente sabe cada detalhe do layout. É só você não errar. É só você entregar um bom trabalho que você não vai perder. Diferente do que aconteceu em Taubaté com a chegada do Taust. O Taust chegou e ele jantou todo mundo porque a operação dos caras, a maioria era ruim, caramba. O Taust chegou e enfrentou um Carrefour capenga. Chegou aqui e enfrentou um Nagumo com mais de 50 lojas, mas as lojas de Taubaté é só mais uma no meio da multidão. Enfrentou um Tenda Atacado, cara, também que não é tudo isso. O melhorzinho que ele enfrentou é o Shibata, que tem regionalidade e que trabalha bem. Todo o restante foi jantado pelo Taust. Então, o que acontece? Você aí, supermercadista de bairro que está assistindo o vídeo, qual é a lição desse vídeo? Cara, seja bom, seja top, tenha uma boa experiência de compra, um ótimo mix, mantenha a excelência nos perecíveis, uma precificação justa. Cara, mantenha esses pilares. Não tenha medo de um concorrente externo que está chegando, porque se você se manter forte, é igual esses regionais aí. Cara, quando chegou esses grandes players de fora, que nem o BH, você acha que o BH ficou com medo do Bretas quando o Cencosud comprou o Bretas? Não. Tanto é que depois ele comprou o Bretas e adquiriu para ele. Então é mais ou menos isso que acontece. A força do tradicional, do regional, sempre será mais forte. Desde que você entregue um bom trabalho. Desde que você entregue algo bom ao seu cliente. Lembre, o seu cliente ele não quer trocar de loja. A não ser que você, cara, seja um falastrão com ele. Seja um vagabundo, entregue algo ruim para o seu cliente. O cliente ele quer comprar com você sempre. Para o cliente trocar pelo seu concorrente, senão você é ruim pra caramba. Você é ruim pra caramba. Então não tema o concorrente se você já está nessa região há muito tempo. Pelo contrário, você tem que ir investindo, fazendo a loja melhorar, fazendo a loja crescer, trazendo melhoria, inovação e melhorando a sua loja mês a mês, ano a ano, para o seu cliente não ter desejo de procurar e pular cerca com o concorrente. Entendeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.